Durante os 1229 anos de existência do Império Romano Ocidental, Roma enfrentou uma série de inimigos poderosos que frequentemente a levaram à beira da destruição. Entre esses inimigos estavam o rei de Épiro, Pirro, e o rei da tribo sônica, Breno. No entanto, um homem se destaca como o adversário mais perigoso que Roma já enfrentou, o famoso general cartaginês Aníbal Barca. A guerra fazia parte da cultura e sociedade romana, mas os romanos não estavam preparados para a destruição e dificuldades que Aníbal lhes imporia. Aníbal nutria um ódio profundo por Roma desde a infância. Para entender o contexto, é importante observar como a República Romana entrou em conflito com os cartagineses. As guerras entre Cartago e Roma, conhecidas como Guerras Púnicas, ocorreram entre 264 e 146 a.C., sendo divididas em 3 conflitos. Durante o IV e o III séculos a.C., Roma expandiu suas fronteiras pela Península Itálica, conquistando tribos locais e se tornando uma potência mediterrânea. Por outro lado, Cartago, cuja capital ficava na atual Tunísia, havia se estabelecido como uma potência, conquistando partes do sul da Espanha, as Ilhas Baleares, a Sardenha, a Córcega e grande parte da Sicília. Ao longo de sua história, Cartago travou guerras inconclusivas contra cidades-estado gregas na Sicília. No início do século III a.C., apenas Siracusa se mantinha independente entre Cartago e Roma. Embora as relações entre Cartago e Roma fossem boas, a disputa pelo domínio do Mediterrâneo causou o início das Guerras Púnicas. O primeiro conflito eclodiu em 264 a.C., após desentendimentos sobre como lidar com mercenários que haviam ocupado Messina, na Sicília. A Primeira Guerra Púnica durou 23 anos e terminou com Roma conquistando a maior parte da Sicília. Aníbal tinha 6 anos quando essa guerra terminou, e a economia de Cartago estava em declínio. Seu pai, Amílcar Barca, partiu para a Espanha com o filho mais velho, Asdrúbal, em busca de riquezas para reconstruir Cartago. Aníbal, que tinha 9 anos, implorou ao pai para ir junto e, após jurar nunca ser amigo de Roma, foi aceito na campanha. Durante os 17 anos seguintes, Aníbal lutou ao lado do pai e do irmão na Península Ibérica. Após a morte de Amílcar, Asdrúbal nomeou Aníbal como oficial aos 19 anos. Mais tarde, com a morte de Asdrúbal, Aníbal assumiu o comando das forças cartaginesas aos 26 anos, com mais de uma década de experiência militar. Os soldados cartagineses admiravam Aníbal, afirmando que ele tinha o mesmo olhar determinado e a mesma energia do pai, Amílcar. Aníbal passou os 2 anos seguintes consolidando o controle cartaginês na Espanha. Temendo a crescente influência de Aníbal, a República Romana formou uma aliança com a cidade espanhola de Sagunto. Procurando uma desculpa para iniciar uma guerra com Roma, Aníbal considerou isso uma violação dos termos de paz da Primeira Guerra Púnica e saqueou a cidade, enviando todas as suas riquezas de volta a Cartago. O Senado romano enviou um emissário ao Senado cartaginês em protesto, pedindo-lhes que escolhessem entre guerra e paz. O Senado cartaginês respondeu que Roma deveria escolher, e Roma escolheu a guerra. Assim, a Segunda Guerra Púnica começou em 218 a.C. Os romanos já haviam reforçado sua fronteira sul, antecipando uma futura guerra com Cartago, mas não estavam preparados para o que Aníbal tinha em mente. Em vez de enviar seu exército para atacar a Sicília ou o sul da Itália, Aníbal reuniu mais de 40 mil homens e 40 elefantes de guerra na Espanha e decidiu atacar os romanos pelo norte, cruzando os picos mais altos dos Alpes em um dos movimentos mais audaciosos da história militar. Disse que o exército de Aníbal passou a uma curta distância do famoso Monte Maton. Quando a travessia foi concluída, Aníbal havia perdido grande parte de seu exército e quase todos os seus elefantes. Em resposta aos seus movimentos, Roma enviou um exército sob o comando do cônsul Públio Cornélio Cipião para interceptar e destruir o exército de Aníbal. As forças se enfrentaram perto do rio Trébia, em dezembro de 218 a.C., e Aníbal conseguiu usar sua cavalaria superior e elefantes de guerra para destruir o exército romano, matando cerca de 20 mil legionários e infligindo uma primeira e dolorosa derrota a Roma. Após essa vitória, Aníbal permaneceu em seus quartéis de inverno no norte da Itália por vários meses antes de avançar para o centro da Itália na primavera de 217 a.C. Aníbal chegou à região de Etrúria e, para provocar os romanos, devastou o campo local, forçando os romanos a despachar outro exército sob o comando do cônsul Caio Flamínio.
Aníbal, mais uma vez, conseguiu manobrar os romanos, prendendo seu exército em um caminho estreito às margens do Lago Trasimeno, em junho de 217 a.C., derrotando completamente seu inimigo e matando 25.000 soldados romanos. Essa derrota tornou os romanos mais cautelosos e os levou a tomar medidas desesperadas. Eles nomearam Quinto Fábio Máximo como ditador, conferindo-lhe poder absoluto para lidar com a ameaça de Aníbal. Fábio decidiu evitar o confronto direto com Aníbal, acompanhando seus movimentos e seguindo seu caminho de destruição, na esperança de desgastar e enfraquecer Aníbal e seu exército. No entanto, essas táticas se tornaram impopulares entre o povo romano, e Fábio foi removido do cargo de ditador em 216 a.C. Na primavera do mesmo ano, Aníbal tomou a iniciativa e conquistou a cidade de Canas, que também abrigava um grande depósito de suprimentos da República Romana. Em resposta à perda de tantos recursos, os romanos decidiram enviar um exército tão grande que superaria Aníbal por pura quantidade. Em Canas, Aníbal obteve talvez sua vitória mais impressionante, utilizando sua cavalaria com tanta eficácia que conseguiu cercar a maior força romana, matando até 80.000 soldados romanos naquele dia. Após essa terceira grande derrota para Aníbal, os romanos ficaram novamente cautelosos e decidiram voltar às táticas fabianas, lutando uma guerra de atrito na esperança de desgastar Aníbal por falta de suprimentos. Aníbal estava relutante em avançar mais profundamente na Itália naquele momento e, mais importante, decidiu não montar um ataque direto à cidade de Roma. Isso é às vezes referido como o único erro de Aníbal na guerra, e, segundo a lenda, quando os oficiais de Aníbal souberam de sua recusa em atacar a Cidade Eterna, comentaram que Aníbal sabia como ganhar uma vitória, mas não como usá-la. Vale notar, no entanto, que a cidade de Roma estava fortemente fortificada e teria sido impossível de conquistar pelas forças debilitadas de Aníbal, que careciam de máquinas de guerra e de linhas de suprimento seguras. Os romanos triunfaram, e a aura de invencibilidade de Aníbal foi removida. Após a derrota de seu general mais talentoso, Cartago não teve escolha a não ser se render, encerrando a Segunda Guerra Púnica em 204 a.C. Aníbal provou ser um estadista competente após a guerra, reorganizando a economia cartaginesa, eliminando a corrupção e restabelecendo a prosperidade de Cartago em menos de 10 anos. Os romanos, no entanto, ficaram tão desconfiados dessa rápida recuperação econômica que acusaram Aníbal de colaborar com os inimigos de Roma e exigiram sua extradição para enfrentar punição. Em vez disso, Aníbal escolheu o exílio voluntário em 195 a.C., fugindo primeiro para Tiro, depois para Antioquia, Éfeso e, finalmente, para Bitínia, onde continuou a apoiar os inimigos de Roma onde quer que fosse. A Bitínia também seria o local de sua morte, pois os romanos eventualmente cercaram o castelo na cidade onde ele vivia. Em vez de ser capturado, Aníbal decidiu tirar a própria vida com veneno. Supostamente, suas últimas palavras foram: "Vamos aliviar os romanos da ansiedade que há tanto tempo experimentam, já que acham que é muito esperar pela morte de um velho." Assim, Aníbal morreu em 181 a.C., aos 66 anos. Aníbal Barca deixou um legado como o maior inimigo de Roma. Os romanos ficaram tão impressionados com Aníbal que lhe concederam uma rara honra. Para celebrar a derrota de um inimigo tão poderoso, construíram estátuas do general cartaginês por toda Roma. O impacto que Aníbal causou em Roma foi tão grande que, séculos após sua morte, os romanos ainda exclamavam "Hannibal ad portas", Aníbal está às portas, sempre que um desastre ameaçava, para enfatizar a gravidade da emergência. As táticas de Aníbal na Batalha de Canas ainda são ensinadas hoje, cimentando seu legado como um dos maiores comandantes militares da história. Como sempre, obrigado por assistir. E por favor,
Nos informe quais tópicos você gostaria de ver abordados a seguir. Incluímos uma referência no comentário fixado e se gostou do vídeo deixe seu like, comente e inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!